Percevejo de barriga verde. Dichelops melacanthus. O percevejo de barriga verde é uma espécie que ocorre na cultura da soja, mas sem causar danos expressivos, devido à baixa densidade populacional, que é menos de 15% da população de percevejos, e por ocorrer mais no final do ciclo. Porém, a população que se desenvolve na soja poderá ser um problema para a cultura posterior, como por exemplo para o milho ou o sorgo. Por isso, o percevejo de barriga verde tem sido considerado uma praga de sistema, ou de cultivos que antecedem ou sucedem a soja, especialmente as gramíneas. Os danos causados pelo percevejo de barriga verde, diferente dos percevejos na soja, o percevejo de barriga verde é considerado uma praga de início de ciclo nas culturas afetadas. Quando a infestação ocorre nos estágios iniciais de desenvolvimento da planta, V1 a V3, os danos serão maiores. Os danos causados pelos percevejos no milho, trigo e sorgo acontecem principalmente por conta da alimentação de adultos e ninfas na base das plântulas. O percevejo, ao se alimentar, causa danos pela introdução do estilete e injeção de toxinas nos tecidos da planta. Em ataques severos, podem ocorrer morte de plantas, que se inicia pelo murchamento das folhas centrais, sintoma conhecido por coração morto, e vai terminar com um secamento total. Esse dano pode ser responsável pela redução do estande de plantas na lavoura. Em muitas situações, os produtores podem ser obrigados a realizar o plantio de suas áreas. O percevejo pode também promover alterações fisiológicas na planta. Ele não vai permitir a abertura ou desenrolamento do limbo foliar, formando o sintoma denominado encharutamento. Em alguns casos, pode provocar o superperfilhamento, cujo sintoma é conhecido como enrosetamento, ou ainda causar pequenas lesões ou apenas lesões simétricas, furos com bordas amareladas no limbo foliar, devido à perfuração das folhas internamente em seu desenvolvimento. Assim, os prejuízos causados pelos danos do percevejo de barriga verde podem variar desde perdas médias de 30% da produção de plantas sobreviventes até mesmo a morte de plantas e necessidade do replantio. Os danos causados por esta praga são favorecidos pelo sistema de semeadura direta, pois a palha atua como abrigo para a sobrevivência do percevejo. A atividade sobre as plantas é maior nas horas mais amenas do dia, pela manhã, final da tarde ou durante a noite. Nas horas mais quentes, os adultos ficam escondidos na palhada ou em plantas daninhas hospedeiras. O sistema de cultivo sucessivo de soja e milho tem possibilitado boas condições para o desenvolvimento dessa praga. Temperaturas mais quentes favorecem o desenvolvimento e aceleram o ciclo. O período de ovo a adulto dura cerca de 27 dias. A fase de ninfa passa por 5 instares, sendo que, a partir do terceiro instar, iniciam os danos mais representativos. A identificação dos ovos é muito característica, pois possuem uma postura diferenciada. Os ovos também possuem uma coloração verde clara, e conforme amadurecem, essa coloração vai escurecendo. Já as ninfas possuem uma coloração mais marrom acinzentada na região dorsal, e a coloração mais verde no abdômen. A diferenciação do adulto. Na diferenciação do adulto, ambas espécies, tanto a Dichelops furcatus quanto a Dichelops melacanthus, possuem a face dorsal marrom e a ventral verde. O Dichelops furcatus é ligeiramente maior, medindo cerca de 10 mm de comprimento. Os prolongamentos laterais no pronotro, em forma de espinhos, da mesma cor do dorso. Já o Dichelops melacanthus, ele vai ser menor, cerca de 7 mm. E apresenta a extremidade dos espinhos mais escura do que o resto do dorso, daí o nome melacanthus,
cantos escurecidos. Uma das grandes dificuldades para o controle do percevejo barriga verde é a identificação do início da infestação. Em muitos casos, quando a infestação é notada, os danos já são irreversíveis e as perdas inevitáveis. Portanto, para os produtores que pretendem cultivar milho na sucessão de soja, a preocupação com essa praga deverá ser iniciada ainda na primeira cultura, antes da colheita. Deve ser feito um rigoroso monitoramento para detectar focos de ocorrência do percevejo e definir estratégias de manejo. Para a prevenção de danos no milho, a população dessa praga deve estar a mais baixa possível, desde o final do ciclo da soja até as fases iniciais de desenvolvimento do milho. Para isso, algumas práticas se farão necessárias. O controle do percevejo com o uso de inseticidas na cultura da soja. As aplicações devem ser realizadas visando a redução da população para o cultivo subsequente. Quando forem detectados um percevejo por metro, se a área for destinada a semente, e 2 percevejos por metro se a área for destinada a grãos. Eliminar plantas daninhas que possam servir de abrigo para percevejos, como a trapoeraba, o capim carrapicho, o capim amargoso, entre outras, antes, durante e depois do estabelecimento da cultura. Caso seja detectada a população elevada de percevejos na palhada, anterior à semeadura do milho, a aplicação de inseticidas em dessecação pode ser necessária. Implantar o milho sob alta pressão pode dificultar o controle posteriormente. Iscas podem ser usadas nesse momento de entre-safra para amostragem. A utilização de um tratamento robusto de sementes, misturas contendo neonicotinoides mais carbamatos, têm sido bastante utilizadas. O tratamento de sementes é fundamental para o estabelecimento da cultura, mas poderá não ser suficiente em áreas com alta pressão de ataque. Por isso, logo após a cultura emergir, pulverizações em partes aéreas poderão ser necessárias. Realizar aplicação de inseticidas em parte aérea quando constatado 0,8 percevejos por metro quadrado. Como o residual dos inseticidas não é elevado, o monitoramento deve ser mantido, e quando detectados novas reinfestações, repetir o controle. Evitar aplicações nas horas mais quentes do dia.